Deixa eu só olhar aqui, um momentinho. Deixa eu só olhar aqui se entrou ou não. Deixa eu só olhar se já... Joselita, você pode olhar já entrou no Facebook, por favor? Que eu entrei aqui em diferente... eu não deveria ter entrado em diferente página. Ainda não. Me dá só um tempinho até eu... Tá ao vivo, Gabe. Tá ao vivo? Gabe. Sim, você está aparecendo para mim. Tá ao vivo? Então tá ótimo. Então, se tá ao vivo para você, então tá ótimo. O áudio sumiu. O meu áudio? Agora apareceu. Não, porque a gente não tá falando nada. Deixa eu só... I think so. Let me just make sure that... Alô, alô? Sim. Pronto. Vamos testar então mais só um pouquinho, professor. Okay, okay, we are going to start. E dó. Muito bem. E quando eles viram dó, sol. Isso, aprendeu. Professor, first I'm going to speak in Portuguese and after we start in English, okay? Stipo, professor, let me introduce you, Stipo Santich. Stipo, probably you should introduce yourself before I say something that's not astrophysics. Hello, Professor Med. I'm Stipo Santich. I work in physics. And I've been studying voice and cello with Gabby forever. Boa tarde, seja bem-vindo.
nessa conversa amigável que vamos ter daqui para frente. Professor Bohumil, Stipo Santid said, boa tarde, Professor Med, but Stipo, he prefer Bohumil Med, the entire name. Okay. E ele disse que ele é do departamento de física e ele tem estudado violoncelo e voz comigo desde sempre, forever. Com essa professora, certamente vai alcançar os altos níveis. Traduz. Ele disse assim, com certeza comigo você vai alcançar... with me, you're going to reach a higher level. Thomas, thank you, Thomas. The time zone was completely crazy. 2:30 p.m. was from Indiana. Not Thomas, could you introduce yourself, please? Yeah, hello everyone. Yeah, the time conflict's always goofy. Sorry about that. But I am a classical and Latin guitarist here at IU Jacobs in Bloomington, Indiana. And I'm studying with Daniel Duarte and Petar Yankovic for guitar. And yeah, I also arrange for the ensembles here once in a while. Okay, Thomas, my translation is not. Let me see something here. Let me. Probably should turn off this here. Goodbye. Was given. Ciao. Thomas was Indian School of Music. Thomas é estudante de violão clássico na Indiana School of Music e ele também faz arranjos para a guitarra, o grupo de guitarras. What else could you repeat, Thomas? Besides, I study with Daniel Duarte, and I study arranging and classical and Latin guitar with him. So he teaches me all of those things, as well as playing violão e cordas. I just bought one, so we've been learning that together, and I've been studying that with him. The Brazilian choro, samba, and all other types of 7-string guitar, like Russian 7-string. Thomas, you are very lucky. Let me introduce you, Professor Júlio César. He is professor from the Marshall University, and he is a guitar player. Now we are in the good. Júlio was also a student of Professor Bohumil in the same time that we were at the University of Brasilia. And século again, let's not say the time, please. Professor Bohumil, um momentinho. Júlio, você pode falar com o Thomas? Ele gosta muito da música brasileira, ele é aluno da Indiana University de guitarra. You need to turn on your mic, please. How about now? He is a professor at Marshall. And he's How are you, Thomas? It's nice to meet you. Good. It's very nice to meet you. Nice to meet you too. So you study at Indiana. I got my doctorate there at Indiana, Bloomington, with Professor Bitetti. Yeah, that was about 12 years ago, but I did it. Yeah. It's so good to have you. Yeah. So you are in Bloomington, right? Studying there. Good. I look forward to listen to you, and it's nice that you are having time to learn about and to play Brazilian music too. It's very nice. And I also take the opportunity to say hi to Professor Bohumil Med. It's been a long time. It's very good to see you. Em português, Júlio. Professor Bohumil. É prazer muito grande te ver, viu? Eu tô meio dormindo assim, porque eu tomei a segunda dose da minha vacina ontem e eu ainda tô assim um pouco meio com a cabeça meio explodindo, mas é prazer muito grande estar aqui. I was just explaining that I had my vaccine yesterday, so my head is still sort of a little foggy here and there. Eu vou tomar segunda-feira a segunda dose. Tá? Que maravilha. E eu quero parabenizar você. Eu estou acompanhando seus sucessos à distância e estou muito orgulhoso desse aluno que saiu daquela turma da UNB. Parabéns. Muito obrigado. Thank you very much. Now you translate, Júlio. Oh, I do? My English is the signal here. Okay.
sure. Ó, a Jo ali também. Oi, Jo. Let me introduce Migueleto, aka Miguel Moraes. He is part, deixa eu falar em inglês. He's part of the outreach program. He is the violin, he studied in Brasília, Distrito Federal. And he is part of, he's suffering with me. Is that right? So ele estuda em Brasília, professor, ele estuda na escola do Suzuki. Como é o nome da escola do Suzuki? What's the name of the Suzuki school that you study in Brasília? Suzuki de Brasília. Fala mais alto, meu filho, por favor. Centro Suzuki de Brasília. Lembra que eu tenho mais de 2.000 anos de idade. I'm too old. I'm more than 2,000 years old. So therefore, I need you guys to speak louder so I can hear. I do not have a ear. Anyway, so today is my pleasure to have one of my masters from Brasilia when I start my first degree at the University of Brasilia, UNB, Professor Bohumil Med. He has tons of stories to tell, many jokes, and beyond those stories and jokes, he has, in my opinion, my humble opinion, the best book of rhythm and solfeggio. Don't get me wrong, his theory book is excellent, outstanding, but I say about the rhythm and solfeggio because until now, what I read on the literature does not have one book that is more complete than his, with the combinatorics that he does on the rhythm, on the solfeggio, the variables that he used for you to be able to solfeggio any type or any style of music, using as the interval measurement as your base for that. Can you guys hear me? Yes. So therefore, I invited him, the first of my master of this series of master. After is going to be Professor Christoph Bachmann from England, that now he's resident in Lisboa in Portugal on August 28th. And after we're going to have Maestro Emilio de César, Maestro David Juncker, Professor Ataíde de Matos, a cellist, Professor Ana Paula Barreiro is a voice teacher at University Federal of Bahia, and Maestro and Professor José my God, I forgot Brandão. I'm sorry. Well, it's a lot to translate, but I will try to do that as quick. So, professor, ela fez aí a introdução, né, da série de palestras que ela vai estar realizando, e ela começou explicando que, né, o senhor foi nosso professor, o professor dela durante a graduação aí na UNB, e que ela acredita, né, eu também, ao senhor como tendo o melhor livro de solfeggio e teoria de todos esses livros que a gente já passou, atravessou, e foram muitos, né? Então, ela inclusive também fez uma menção sobre o livro de teoria, mas ela deu assim uma enaltecida ainda maior na questão do solfeggio e do ritmo pela interação, pelo método que o senhor utiliza. E então nós estamos aqui curiosos para escutar o que o senhor tem a compartilhar. Foi bom assim, Gabi? Tá legal assim? But before Professor Bohumil start to give his lecture, I invited Migueleto to play one concerto, and I told him he better play in tune, because if you guys think that I'm picky, now you're going to see the master. I see. Bom, ela está dizendo que I'm the humble servant. Ela está explicando que, primeiro, antes da palestra do senhor começar, o Miguel vai tocar uma peça, e eu acredito que o Thomas também vai tocar uma outra peça depois. Então, nós vamos escutar primeiro, e ela instruiu o Miguel a ter certeza que é para tocar bem afinado, porque... Enfim, vamos lá. So, Migueleto is going to play first, and after Thomas. Miguel, could you announce to us what's the name of the music that you're going to play, the author and the key signature, please? You need to turn on your microphone. Concerto em Lá menor de Vivaldi. Muito bem. Posição, o arco já.
Very good, Miguelito. I chose this concerto because Vivaldi says that it's part of the lestro harmônico, é o cimento da música. Isso quer dizer que é o cimento da música, né? So in A minor. Thank you very much, Miguelito. Now, Thomas, could you tell us what you're going to be playing, please? Yes, I'm going to first be playing Paseo no Rio by Luis Bonfa. And it's an arrangement that I myself have worked on and revised from the original version by Carlos Barbosa Lima. Very good. Very good.
Thomas, thank you. Thomas' nationality is American, but his heart is in Brazil. This is correct. Thomas, if you have another one, can you hold on? Because I would like to start, Professor Bohumil, okay? Professor Bohumil, você pode começar. E o Júlio que vai traduzir. Júlio will be the translator, official. Ok. Yeah. I guess, okay. Boa tarde. E eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, Gaby Banali, diretora desse projeto. Quero cumprimentar professores e alunos e músicos que pertencem à New Music Tech. Eu vou me apresentar. Meu nome é Bohumil Med. Eu nasci há muito tempo atrás. Antes, eu tenho que traduzir. Okay. My name is Bohumil Med. I was born a long time ago. And before that, he was just saying that he was very happy to be here and to be talking to everybody from the institution. And he also thanked Gaby. Gaby, não sei se fala Gaby ou Gaby mais, but yeah, Gaby Benalil. Yes. Benalil. Ok, professor, pode continuar. Ok. Bem, como já disse, eu nasci muito tempo atrás, antes da Segunda Guerra Mundial. Faz tempo, não? Bem, a minha família era músicos amadores. Meu pai tocava violino, mãe tocava piano. Então, era natural que as crianças tinham que estudar algum instrumento musical. So he was born before the Second Great War, and his parents, they are both amateur musicians. One played the violin, the other one the piano, and it was natural that in the household that they would play some instrument. Quando tinha 5 anos, meu pai decidiu que eu vou estudar violino. Aí comecei a estudar violino até 13 anos. So when he was 5 years old, his father decided he was going to study violin. And then he studied the violin from age 5 to age 13. Professor, Júlio, eu acho melhor que o professor Bohumil fala assim um longo período para ele não perder. Assim, ele vai até o fim e depois você dá Eu vou fazer o seguinte, eu sugiro seguir o fluxo. Ele parou e fez assim para mim, então eu falo. Enquanto ele estiver falando, né? Professor, eu gostaria que o senhor falasse assim, fluente. Aí, quando o senhor parasse, o Júlio é excelente, jovem, tem boa memória, ele dá o resumo da ópera. Ok. Com 13 anos, eu abandonei violino e troquei pelo instrumento muito mais atraente, que era trompa. Aí, entrei no Conservatório de Praga, famoso Conservatório de Praga, onde me formei, e depois do serviço militar obrigatório de 2 anos, eu fiz 3 anos de pós-graduação na Academia de Artes, na cidade de Brno. Okay, so after age 13, he switched from violin to a much more seducing instrument, the horn. And then he studied in the conservatory in Prague. He also attended military service, and he also did 3 years of postgraduate studies. O problema foi que meu pai era pobre. Ele não tinha como me sustentar. Então, eu tinha que me sustentar durante todos os estudos. Aí, toquei em todos os lugares possíveis. Nas férias, no verão de 5 meses, tocava na cidade de Águas Termais. Toquei 2 anos num teatro de operete. Toquei muitas finais de semana, tocava nas igrejas. Domingo na Igreja Católica, sábado para judeus e sexta-feira para protestantes. E assim eu consegui me sustentar até me formar
até me formar. So his family, his parents did not have too much money, which led him to become a very versatile musician. He had to perform in several places in order to make money and to provide for himself and to pay for his studies. So he played, for example, in summer course for 5 months in a thermal water resort. He played in an opera theater, and he also played in several churches, like Catholic church, Protestant churches, as well as synagogues. So he played it all over as much as he could, and he became very experienced with this situation, right? And then that's it so far. Yeah. Essa experiência foi muito importante porque, além das aulas teóricas e aulas do instrumento no conservatório, eu tinha a oportunidade de experimentar a vida do músico na prática. Depois do serviço militar, eu toquei primeira trompa numa orquestra sinfônica bastante importante na cidade de Gottwaldorf. Okay. So what was good about this entire situation is that, in addition to the theoretical courses he had to study and the music classes that he attended, he also learned from the actual practice of real life skills from practicing of what a musician in action outside of the school environment has to do. And he also performed in an orchestra. And so, as you can see, he developed a much more rounded education because it combined both the theoretical and academic practices together with the real life practices of a musician. Professor? A mudança na minha vida aconteceu no ano 1968, quando o maestro Isaac Karabchevsky procurava na Europa os músicos para completar a Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu fiz concurso e fui contratado e me mudei para Brasil. E desde daquela época fiquei no Brasil e resolvi viver no Brasil e me apaixonei pelo Brasil. So the big change in his life came in year 1968 when he was invited by the conductor Isaac Karabchevsky to be a musician in the Brazilian Symphony Orchestra that was being assembled at that time. And then he moved to Brazil in 1968 and performed, and then he fell in love with Brazil, which is something that is basically impossible not to once you're there. And then he's been there all this time. This part he didn't say it, but it's true. He meant. That's true. Sim, professor. Sim. No Rio, eu toquei 6 anos na Orquestra Sinfônica Brasileira, onde tinha oportunidade de tocar com grandes maestros que naquela época eram contratados para trabalhar como orquestra, grandes solistas de nome internacional. Era mais uma experiência artística muito importante na minha formação. So he lived for 6 years in Rio de Janeiro, and he had several opportunities to be conducted by important conductors and international performers and soloists to be part of these performances as well, which was very important for his formation as a musician. No ano 1974, eu fui convidado pelo reitor da Universidade de Brasília para integrar no quadro dos professores. Então, entrei no departamento de música para lecionar trompa, lecionar matérias teóricas. E fiquei na universidade 33 anos. Sofri na universidade 33 anos como Cristo. All right. Then in 1974, he received an invitation to be part of the faculty at the University of Brasilia, the capital of Brazil, and to teach horn and music theory. So he stayed there for 33 years
which he says it's the same time of the life of Christ. So he endured and he suffered the life of being a professor. He says that as a joke, but he was a wonderful professor and he loved what he did. So, professor? Naquela época, quando entrei na universidade, o mercado brasileiro tinha pouco material didático no campo de música. Aí eu precisava, para sustentar minhas aulas, preparar o material. Então, eu comecei a fazer o que nunca quis fazer. Quando eu me formei na universidade, como trompista, eu queria ser virtuoso de trompa e nunca pensei em ensinar. Ensinar, naquela época, era alguma coisa menos. A gente dizia que não sabe tocar, vai ensinar. Mas o destino mudou meu pensamento e eu virei professor universitário e tinha que preparar meus materiais. So when he began teaching at the University of Brasilia, he realized there were like basically no materials in Portuguese for him to use, which made him to have to develop his own materials. In the beginning, he had this phase, his time in his life that initially he took that not very positively, because he had the idea, this concept preformed that where he came from, it was pretty much defended that he wanted to be a virtuoso horn player. And where he came from, that they would say that give the image that if you choose to teach, if you cannot really play, right? I think in many ways, this misconcept still a little bit goes today in some places, but not too much. But then he mentioned that, but fate and destiny just helped him to change his heart, and he actually ended up falling in love for teaching as well, and realized that that was his true vocation. He still plays, but he had to make to decide. He made the choice to devote himself and to create materials to teach at the University of Brasilia, and to help to form a multitude of other musicians. And it's very interesting. I'm translating this, but I never heard this story, so it's nice to hear this from him too. Professor, pode continuar. Muito boa a história, estou adorando. Tá. Eu fui obrigado a preparar material para 3 matérias que estava dando como matérias principais, que era teoria, solfejo e ritmo. O que é teoria da música? A maioria dos alunos pensam que é aquela coleção de regrinhas chatas que o aluno tem que decorar para passar na prova e depois logo esquecer para nunca mais precisar. Mas nós, músicos, sabemos que não é nada disso. O que são essas regras musicais? Regras musicais é a mesma coisa como gramática para o estudo de língua portuguesa. Regras musicais estruturam o conhecimento dos compositores da maneira organizada e disponibilizam para próximas gerações. Okay, so he started developing materials for the 3 classes that he had to teach, which was music theory, which was sight singing, solfege, and rhythm. And he realized he had the quest to help to change the mindset that people have, the wrong mindset about music theory, in which people think it's a collection of rules that are kind of boring, and you just need to kind of do it so you just pass the test and you don't have to do that. He realized and he started developing his materials with the following mindset, that the collection of rules of music theory, they are to be taken as the same way that we study the grammar of the language that we speak. It's a series of structural rules that are necessary to help composers to express themselves, as well as performers to be able to also interpret the music with more knowledge in a deeper level. Professor?
Para escrever esse livro de teoria, eu comecei com materiais do conservatório, era como eu aprendi. Depois, eu tinha que ver tudo o que existe. Eu estudei, eu li quase 200 livros em várias línguas que deu para entender. Alguns livros a gente entende pelos exemplos musicais só, outros deu para entender algumas línguas acessíveis. E juntando com minha experiência de muitos anos de músico profissional, eu escrevi esse livro que, com o tempo, ainda sofreu um melhoramento da primeira edição até, finalmente, a última quinta edição, que é mais recente. Okay. Well, so he began with materials that he had from before, from his conservatory, and the things that he had studied, and from that point he read about some 200 books in different languages, some of which he did not speak the language, but he had access to the music notation, which then, because of his knowledge of music, he was able to infer what the books were saying. And many of them, of course, he also read. And then he compiled all this information and wrote his book, which has suffered many transformation, has been edited several times. We are now on the 5th. The last edition is the 5th edition. So it remained a work in progress for several years. Resultado é o livro Teoria da Música, que pretensiosamente eu chamo vademecum de teoria da música, que engloba todos os regulamentos da música e de maneira organizada e simples, sem palavras desnecessárias, só o essencial e, principalmente, muitos exemplos e muitos exercícios. Eu não somente explico, mas eu justifico. É por essa razão, tem origem aqui. Tudo é documentado, tudo é justificado como se fossem regras da matemática. Okay. Well, the result is that the book is pretentiously, I think it's correctly, I mean, he calls his book the Mecca of music theory. So in which this compilation has the most complete codification and explanation of all the theoretical concepts in a way that is structured basically in a similar way that the mathematical rules are explained. It's a lot of innovation in that sense, and also he worked hard to make sure that all the extra stuff that is not necessary stayed out, and he could focus in a very structured way to allow the students to save time and to be objective and to reach the goals of learning the music theory. Professor? Esse esforço foi reconhecido pelos alunos de todo o Brasil, que hoje meu livro é mais usado em faculdades, escolas de música, faculdade e escolas de música, e ele já vendeu 120.000 exemplares, o que no Brasil, para o livro de teoria da música, é, sem dúvida, um grande sucesso. Para completar o livro, as regrinhas, para fixar as regrinhas, nós temos que fazer exercícios. Como no livro tem poucos exercícios, eu escrevi outro livro, Teoria da Música, caderno de exercícios, de 220 páginas, onde para cada capítulo do livro de teoria tem muitos exercícios e no final do livro tem gabarito de quase 80 páginas. Então, cada um pode verificar se acertou ou não acertou. Okay. Well, the result is that the book has been the most used book in universities and conservatories in Brazil.
It has sold more than 120,000 copies, which for any music theory book, that's basically like an Oscar nomination and an award, if you think about it. It's really a lot of books in there. The book, in addition of all the rules and all the theoretical content explained, there is also, he realized there was the need for a workbook, because the actual book has just a few exercises. So he designed a workbook with 220 pages. And if I'm not mistaken, he said also in the book, there's 80 pages of this 220 pages is like the answer, the answer sheet part of the book. So you can do all your exercises, and by the end of the book, you can check what you got right or not. Professor? Ok? Outra matéria básica no ensino de música é solfejo, ou entonação, não sei como se diz em inglês. Primeiramente, temos que decidir o que é tal solfejo e qual é a finalidade desse solfejo. Bem, os livros de solfejo dizem que geralmente é coletânea de melodias mais fáceis, mais completas, que o professor manda ou decorar, ou cantar bonitinho, ou toca no piano, depois repita. Mas isso não é solfejo. Qual é a verdadeira função do solfejo? É desenvolver ouvido mental. O que é ouvido mental? Traduz, eu vou falar. Okay. Obrigado. So the other book that he wrote, it's about sight singing, okay, which we call solfejo, but sight singing in English. And he explains that one of the issues he had to go about is the fact that the approach that people give to sight singing it was limited. Many people, they see sight singing as a compilation of melodies that teachers give to the students for them to play at the piano and sing together or to memorize. But actually, he came to the conclusion that the real function, the real quest for the sight singing is to help the musician to develop the mental ear, the internal ear. So that's so far, that's it. And Professor? O que é tal ouvido mental? Ele consiste em ler partitura sem precisar tocar nem cantar e ouvir mentalmente o que está escrito na partitura. Quando alguém lê livro, não precisa ler em voz alta para imaginar os acontecimentos do livro, o homem abraça a mulher, etc., etc. Ele não precisa falar em voz alta para ver isso tudo como se fosse um filme. Ouvido mental musical tem a mesma finalidade. Nós vamos ler uma partitura sem cantar, sem tocar, e ouvir o que está escrito. É uma capacidade essencial para compositores, para regentes e para os músicos sérios. So, Julio, can I give a little pause here? So, yeah. Thomas, this is the beginning of the answer of your question. Okay, so sorry. Okay, that's more than fine. Well, so he was talking about the mental, the internal ear, and what it consists of. It consists of the skill, the ability of a musician to look at the score and see the musical notation and automatically be able to hear without having to actually reproduce, verbalize, to have to play, but just to be able to hear the sounds in your head from what you're looking. So in the same way that with the written text, you don't need to actually every single time have to read aloud to understand the meaning of the text. And he gave an example, like if a man is hugging a woman, so we don't have to actually say these words loud, to just see on the paper and be able to cognitively to make the image, right? So in the same way, the system of sight singing that he works
allows the musicians to be able to look at, if you practice them, if you practice correctly, the result is that you're going to be able to actually look at the score and actually hear the music in real time, because you're going to be able to listen to in your head what is written in the page. Aí Professor? concluímos que solfejo não é técnica para aprender a cantar bonitinho. Solfejo, vou repetir, é o caminho, não é finalidade, é só o caminho para alcançar, para desenvolver ouvido mental. Ok, e como se desenvolve esse ouvido mental? Quais são os exercícios, quais são as técnicas que nós adotamos para chegar a esse ponto ideal de desenvolver ouvido mental através do solfejo? So the conclusion is that sight singing is not really a technique for people to sing like beautifully just because they sing like, nice. It is actually not it's not an end in itself. It's actually a pathway. It's a process. It's the route to develop this mental ear. And then he talked about, okay, now that we know what it is that we want with sight singing, what would be the exercises or techniques, specific exercises and techniques that will allow you to walk through this way and to develop these skills? Professor? Ok, eu gostaria de abrir então para o Thomas fazer a pergunta dele, que ele fez uma pergunta sobre o solfejo. Pode ser, professor? Pode. Thomas, could you ask your question that you wrote to Professor Bohumil, please? Yeah, I was just curious as to in university, we are taught not only, at least in this school, academically here in America, we are taught not only solfege, but also intervals. And I was wondering, like, the advantages of using solfege over another process of sight singing, and how that factors into gaining more perfect or relative pitch as you become more and more experienced with the music that you're playing and seeking after. So você quer traduzir ou eu traduzo, Gabi? Como é que Não, eu já tenho essa pergunta, ele já passou para mim. Ótimo. Bem, ele está perguntando, eu gostaria de saber se o solfejo ajuda pessoas com ouvido relativo a ter ouvido perfeito, ele quis dizer ouvido absoluto. Em primeiro lugar, o que é ouvido absoluto? Ouvido absoluto é aquele quando na rua vai frear ônibus, você vai dizer Fá sustenido. Quando cai alguma coisa na mesa, você vai dizer Ré bemol. Isso é ouvido absoluto. Muitos pianistas têm ouvido bem treinado, que reconhece as notas no piano, mas não reconhece mesmo as notas tocadas no fagote, no trombone, etc. Isso não é ouvido absoluto, isso é ouvido relativo. Fala. Bom, enfim, mas só para deixar uma coisa aqui, quando o ônibus freia, é si bemol, viu, maestro? Não é Fá sustenido, não, eu já ouvi. Depende do tamanho do ônibus, hein? Depende do tamanho do ônibus. So, for the perfect pitch, to develop perfect, what is perfect pitch? Is when you have this ability, let's say, you're walking on the street and you see like a bus, like putting, and stopping, and then you hear the sound and you say, this is an F sharp. And what he's saying is that's some pianists, some other musicians, they have this ability to actually hear in this way, but just to recognize like specific pitches from instruments, from other instruments, that is not perfect pitch. That's relative pitch. Algumas pessoas yeah, no, I kind of asked like two things at the same time. I'm sorry, but That's okay. like two questions, that is. But I kind of get what he's trying to explain. But let me see. Is it
Deixa ele... From when you ask the question, it's because I think what he asked is not what he has there. I'm sorry. Yeah, I heard his question, and the question that you sent to Professor Bohumil and he's read, it's not the same question. I'm sorry. I think I understood. Júlio, deixa Yes. ele responder a questão que o Thomas escreveu, depois essa segunda que ele falou. O problema é que a pergunta que ele quer responder para o Thomas não é a pergunta que o Thomas fez. A tradução que foi mandada para ele não está correta, desculpa. Não, tá. Ele escreveu isso. Ele perguntou se a pessoa com o ouvido relativo, como ele alcançaria ter um ouvido perfeito, que é o ouvido... foi a primeira... Não foi isso. Mas tudo bem. Eu estou aqui só traduzindo. A pergunta foi outra. Agora, o que ele perguntou foi um pouco diferente. Então, deixa o professor traduzir essa que ele escreveu primeiro. Bem, o assunto é muito complexo, então eu vou reduzir. Poucas pessoas nascem com capacidade de ouvido absoluto. É o dom que poucas pessoas têm. Muitas pessoas têm facilidade de reconhecer isso é vermelho, isso é azul, sem estudar. Poucas pessoas têm capacidade de reconhecer isso é Fá sustenido, isso é Dó bemol, e muitas vezes são pessoas que não são músicos e nunca estudaram a música. O estudo de ouvido, desenvolver ouvido relativo, realmente ajuda a chegar a ouvido absoluto. Mas a questão complexa é até que ponto é válido o ouvido absoluto, ele ajuda mais ou atrapalha mais. E isso é uma longa conversa, talvez para uma outra. Qual é outra pergunta? Bom, você quer que eu traduza para ele essa resposta antes? Traduz essa parte. He was saying that very few people actually they are born with the ability to recognize sounds in the same way some people recognize. Many people are born with, of course, we are born with the ability to recognize colors very fast, but not many people are born with the ability to recognize sounds. So what is more important, he actually mentioned, but what is the actual validity? What is the actual the good thing about having the perfect pitch? Does it help you more, or does that, creates more problems for he thinks that there is a really misconception about the importance of perfect ear to the musician. He believes that by developing relative hearing, that you're going to be able to actually even get to the ability of recognizing the perfect pitch, but that in terms of practicity for a life of a musician, it's a much better skill to develop a very finely tuned relative ear than to actually have the perfect ear, the hearing. What I think is, when you're asking about the solfege sight singing by syllables versus the solfege by intervals. Isn't that what you asked? My second the thing that I asked was in addition to the last question. And I appreciate the translation. I know you're working hard to take notes very vigorously. But I was curious after this initial question, what is the advantages of solfege over intervals? Why is it better, or is it better? Então, a pergunta que ele queria saber é qual é a vantagem entre se aprender a solfejar usando os graus da escala sobre as sílabas do solfejo, que são usadas na maioria dos conservatórios. Essa que foi a pergunta dele. Isso, eu vou responder. Inclusive, já ia falar sobre isso quando ia fazer análise de métodos de solfejo. Entre muitos métodos que existem para ensino de solfejo, eu adoto dois básicos, que é solfejo tonal e solfejo atonal. Solfejo tonal se baseia no fato que a escala maior tem 7 graus, com relações fixas que são iguais em qualquer altura. Tanto em Dó maior, tanto em Fá maior, tanto em Si bemol maior, as relações entre os graus são exatamente iguais. Por isso, é vantagem
solfejar não as notas reais, mas solfejar os graus. A pronúncia desses graus varia, e essa técnica é antiga. Guido de Arezzo, no século X, 900 qualquer coisa, não? Ele que inventou essa técnica de solfejar as sílabas em vez de nome das notas. Ele inventou aliás, na época dele só 6, ele não usava nota si, aquela famosa oração de santo não sei quem, não? Onde surgiram as sílabas ut, ré, mi, etc., cuja finalidade era representar os graus. E ele, para solfejar as melodias, transformava a melodia em sequência de graus e nomeava com essas sílabas. Então, a sílaba ut representava sempre o primeiro grau em qualquer escala, na época dele, qualquer modo. Sílaba ré representava segundo grau. E essa técnica prevalece 1000 anos e realmente aprovou, é usada até hoje. A dificuldade é como pronunciar essa sílaba. Aí varia. Em alguns lugares, em vez de do, ré, mi, se pronunciam números 1, 2, 3, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Em outros, se usam as sílabas do, ré, mi, a ideia original, para solfejar os graus. Existe ainda outra tentativa em inventar as sílabas tipo tônica mediante tom, médio, mas essas são ainda mais complicadas. Isso é origem porque se solfejam as sílabas em vez de notas reais, porque isso facilita e muito o solfejo. Professor, eu botei aqui, eu fiz a transcrição do que o Thomas escreveu. Thomas, could you read the chat, the message that you sent to me? And also, Stipo, make sure that you guys send to me those questions so I pass to Professor Bohumil Med. If you change, it's not my problem. But in relation of the question, Professor Bohumil, eu gostaria de se fosse possível, o senhor responder um pouco mais o que o Thomas, pelo menos na mensagem, escreveu. Se a pessoa que tem o ouvido relativo, ela pode desenvolver melhor o ouvido absoluto. Como que ela poderia desenvolver esse ouvido absoluto? Exatamente dessa maneira. Através do solfejo, desenvolver o ouvido mental e depois fixar as alturas exatas. Um dos métodos é decorar uma das notas existentes, geralmente a lá de afinação, e você deduz qualquer outra nota desse lá. Mas é ouvido relativo, não ouvido absoluto. Bem, isso você lembra lá e qualquer som que aparece, você relaciona com nota lá, é uma quinta justa, então é nota mi. Isso é uma forma de desenvolver ouvido quase absoluto. Bem, para desenvolver ouvido puro, absoluto, é muito trabalho, muito esforço e realmente é difícil. Não, Júlio, você traduz, por favor. Mas você é legal, né, Gabi? Você espera ele falar 200 horas e depois eu tenho que traduzir, enfim. Vamos lá. Okay. Thomas, he began explaining, if I can remember, it was a lot of things he talked about. Okay, I'm going to do my best here. So he says that the system that he uses is based that there are two things that he addresses. One is tonal side singing, and the other one is atonal side singing. The tonal, it's based on the degrees of the scale. Okay, they have fixed relationships.
independently of you know, the range that you are, whatever you are, the octave that you are. So each note of the scale will have the same relationship with the others inside of the same scale, right? So if you get from C to C, and in one octave from C to C, the C is always tonic, the G is always dominant, and so on, right? So based on that, and he kind of explained a little bit before about Guido d'Arezzo, which you probably studied in your music history, right? From 1991 to 1033, that guy that created that system of singing, sight singing, and he used also the scale degrees, and he gave the scale degrees names that actually came, the names of the syllables came from the hymn to Saint John the Baptist. So you have the ut, re, mi with the first syllable of each one of them, you know about that. And he explained that some systems use then the syllables, have been used since then, using the syllables do, re, mi, fa, sol, right? Some others, they have used numbers instead, which keep that relationship of this fixed system. So you have 7 scale degrees. So for scale degree 1, you're going to say 1, and 2 for the 2, and so on, right? And some other, there are other systems, for example, some not very successfully, or maybe not so much. I don't know if it's successfully, but it has not been addressed, used too much. Some people use also a system that uses like tonic, dominant, subdominant, and they try to use a sort of like short word for tonic and dominant, subdominant, and then a sight singing saying the functions instead of using the numbers. But what he was saying is that what is important is that if you get, let's say, the A as a pitch, you need to get like you have to get a guide pitch. So if you get, let's say, the A 440 as your pitch, the guide pitch, you learn that one instead of trying to learn the entire palette of pitches that will give you the perfect ear. You get that one as a basic one, and you start calculating all the intervals from there. That is not perfect pitch, it's relative pitch, but leads you to be very developed, because once you know that relationship and you find the note that you are looking for, from that point on, you just go back to the system of fixed relationships that I was talking to you about. So if you have, for example, da, and then you get da, you know it's a minor third, and then from that minor third, you are actually going to relate all that inside of the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in which that minor third is the tonic. Professor, eu fiz o possível aqui. Acho que deu Agora, certo. só um momentinho, para continuar da resposta do solfejo, e o Júlio traduz. Stipo Stentis, he is from the Physics Department at New Mexico Tech. He wrote one question. Stipo, could you please say your question the way that you wrote? Or you want to improvise like Thomas? No. Basically, the question is, we talked about, Gabby taught us the major scale, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. And I was wondering, how does one sing a solfeggio, a minor scale, how they are solfeggioed? That's my question. No, you Professor, now wait, he wrote your question. How does one solfeggio minor keys different than the major keys? yes, so you want me to translate to Professor Yes, Bohumil? Or... Ok. Professor, ele quer saber o seguinte, no sistema que o senhor utiliza, como é que faz para diferenciar o solfejo em tonalidades maiores do solfejo das tonalidades menores? Porque no caso do sistema de solfejo usado aqui nos Estados Unidos, a gente usa, né, tanto para os maiores a gente usa dó, ré, mi, fá, sol, lá, ti, né? E para os menores tem 2 sistemas, um que começa com lá, que usa o sistema relativo, que é lá, ti, dó, ré, mi, fi, si, lá, ou dó, ré, mi, fá, sol, lá, te, dó, que é fazendo com que as cromáticas, as sílabas cromáticas do 3º grau e do 6º grau e do 7º grau abaixados tem uma sílaba diferente. E ele queria saber que no sistema que o senhor usa, como é que faz essa diferenciação entre as tonalidades maiores e as menores? Bem, primeiro eu fixo o solfejo dos graus na escala maior. Solfejo, analiso a melodia, analiso a escala, e solfejo os números e não o nome das notas, nem as sílabas,
com isso, eu contorno todos esses problemas da pronúncia entre uma e outra escola, porque o número é universal. Esse sistema me permite, desde a primeira aula, solfejar em qualquer tonalidade maior. Dominando a escala maior, nós vamos analisar o modelo da escala menor. Claro, vamos começar com forma primitiva. E vamos ver... Posso traduzir então, para não ficar muito longo? Porque daí, senão vou perder aqui a linha. Well, he begins with the major scale. So I asked him to stop a little bit so I can talk first about the major and then the minor. For the major scale, the system of using the numbers instead of the syllables, what he does is he assigns the numbers for each scale degree of the scale in any key that he is. So that allows that from class number 1, he's able to solfege in any sightseeing, in any major key, and he actually solved the problems of pronunciation that we have among these different systems, right? Because we can have the DAW-based, the La-based, right, and this whole thing. So and also the chromatic. So for example, if you're saying scale degree in C major, if you're saying scale degree 7, you say T, but if it's lowered, you say Te, and all those things, the syllables, right? So he actually surpassed this entire problem, is solved because when you say just the numbers, you don't actually have to actually worry about these different pronunciations. And then he takes care of that. All this becomes a model for the major scale, and then he's going to talk about the minor scale. Professor, então, as tonalidades menores? Ok. Quando começo a estudar a escala menor, eu comparo o esquema da escala maior com a escala menor e vejo que a primeira diferença é o terceiro grau. Enquanto o terceiro grau na maior forma a terça maior, na escala menor forma a terça menor. E tem diferença do sexto e sétimo grau. Eu continuo a solfejar os números sabendo que são números da escala menor. Porque o que eu fixo é a altura e relação desses graus com outros graus. O número não é tão importante, é só para não falar blá, blá, blá. Então, a gente continua a solfejar os números, porque a maior parte dos números é igual da escala maior como a escala menor. Especialmente quando você chega na melódica e na harmônica. Bem, então, eu defino a pronúncia das escalas menores e treino o solfejo das escalas menores, começando com diferença, terceiro grau maior e terceiro grau menor. É a primeira diferença. E depois os outros graus. Tinha uma outra pergunta, não sei se cabe para responder aqui. O que faz um solfejo da tonalidade menor diferente do solfejo da tonalidade maior? Quer que responda agora ou deixo para depois? De repente, seria bom eu traduzir essa resposta que o senhor deu aí, né? Para continuarmos. Steeple, what he mentions is he keeps the same system of numbers for the minor scale. He based himself on the natural minor scale first, and then he also looks at harmonic and melodic. And what we already know is what? The differences in the scale degree 3, 6, and 7. But he does not create like a different version of the number for those. So he just uses the same number, and his rationale is when you're listening to a piece in a minor mode, you obviously know the difference between that model and the major mode. It's a different sonority. So instead of the major third of the major mode, you're just going to get used to the minor third of the minor mode, but you're still going to say 3, knowing that you're in the minor mode. So that again, that avoids that multiplicity of syllables and different systems, right? Because sometimes one place that you go, people are going to sing using the DAW-based, and the other one, the La-based, and it ends up being confusion. The other one's like a fixed DAW instead of movable DAW. With the syllables, we have all these different systems. With the numbers, what he's showing is that it's a more friendly to the musician because you are going to use the same numbers
for the same scale degrees. We just need to get used to the different sonority, which is a result of the different intervals of each particular scale. Professor? Ok. Vamos lembrar que a pronúncia dessas sílabas, desses números, é somente um meio didático para fixar, para começar, para fixar a base. E no futuro não vamos pensar nem 1, 3, porque nós já fixamos caráter do primeiro grau, caráter do terceiro grau maior, terceiro grau menor, e não precisamos pronunciar essas sílabas. Imagina depois quando chega a cromática, quando tem tantos semitons cromáticos, cada desses semitons cromáticos, cada desses graus alterados, teria que ter outra sílaba. Ti, 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 cha, chu, chu, chu. Realmente tem métodos que isso, e você demora mais tempo decorando essa sílaba do que realmente solfejar. Bem, então, eu uso os números na fase inicial para fixar caráter de cada grau. Eu penso o terceiro grau menor, para mim, esse 3 menor é totalmente diferente do 3 maior, independentemente da pronúncia do número 3. Okay, that's very interesting. So what he's saying is, remember that this whole use of the system using the numbers it's a pedagogical way to help you to memorize the character of each scale degree. So you don't have actually, it's not needed for anybody to have to be thinking so hard of the difference between the minor third or the major third, because once you get used to the character of that sonority, it's going to be excuse me, automatic for you. You're going to say, independently of how the actual numbers are going to be said in which language, the numbers, obviously in different languages, we say the numbers differently. But independently of that, what is important is that from the beginning of his training, he is able to develop the ear to get the character of each scale degree. So by that point, he also mentioned that, can you imagine when music starts becoming more chromatic, and then you have to start, if you had to start changing the numbers to a different type of numbers or a different way of saying the numbers, the fact is his entire system would be just a reproduction of the other system, which maybe didn't even have to exist, right? So what he advocates is that with the system of having all the numbers, and developing the character for each. As the music will become more chromatic, you're going to see that the system of using the numbers is much more friendly and help you to sing much faster than if you have to use the syllables. And finally, he mentions the fact that with the systems that use the syllables, many times the students, they spend more time trying to learn and memorize all the system than actually singing. Why is that? It's a simple thing. You have less data to have to use it. If you have too many things, then you have too much more trouble, right? Professor, eu tomei a liberdade de explicar para eles o seguinte, que no sistema que o senhor usa, né, quer dizer, pelo fato de que a quantidade de números para serem utilizados é muito mais sucinta do que a quantidade de sílabas que são usados nos outros sistemas, isso ajuda com que a pessoa tenha a capacidade de, uma vez o caráter dos intervalos, o caráter dos graus da escala tendo sido entendido e absorvido, isso faz com que a pessoa possa cantar muito mais depressa do que ficar 6 meses estudando as sílabas. Exatamente, exatamente uma isso. observação, eu não sei se o Júlio se lembra, quando a gente estudou, first I'm going to say in Portuguese and after o Júlio is going to translate. Oh, you can say in English this, come on. A gente estudou com o professor Bohumil, e mesmo com os números, por exemplo, se a nota era leading tone, era sensível, a gente falava mesmo com o número, mas com a vogal mais aberta. Se a nota não fosse sensível, a gente falava mesmo o número mais fechado, era mais como dark, né? Mais fechado do que aberto. Também, acho que isso é que é importante, viu, Gabi? Acho que isso que é importante falar para eles. What she's saying is that when we have, for example, scale degree 7, if it is acting as a leading tone, we are going to say 7, but it's going to have the inflection of 7.
like the inflection of a leading tone. So you're going to say with a more emphatic, open, and I want to arrive type of saying. Now, if it is with a subtonic feel, which is a whole step, not a half step, then we would darken our voices a little bit to give that character of a lower scale degree 7. And this was the way that we learned, at least what I remember in my memory, that he would teach us when you sing that, like from C to E flat or C to E natural, even though with the numbers, would have a differentiation on the intonation. Está certo isso, professor? Eu não falo inglês. Não, o que eu falei, que quando, mesmo com o senhor, que a gente cantava, por exemplo, você vai cantar dó para mi bemol, dó para mi natural, mesmo com os números, a gente fazia os números para mi bemol, seria mais fechado, para mi... Está certo? Isso, está perfeito, perfeito. Aí, isso a gente trata nas aulas normais, quando tem tempo, entrar mais profundamente para analisar característica de cada grau, porque cada grau na escala tem sua característica e conserva independentemente da grafia da escala. Sétimo grau em dó maior tem a mesma característica como o sétimo grau em fá maior e assim por diante. E vamos lembrar que solfejo é só caminho para desenvolver ouvido mental. É uma riqueza da música tonal, é impressionante quando a gente se penetra nesses segredos da música tonal e descobre esses segredos que a gente perde quando canta só nome das notas. Isso se perde, essa riqueza. Okay, so he's explained. Should I go wait your question first? Você espera. Eu tenho uma pergunta junto com a resposta do professor. Professor Bohumil, então o senhor quer dizer que com isso é um solfejo que os números têm como um solfejo funcional, as notas como função, os números como função? Exatamente. É o que o senhor quer dizer? Isso. Okay, Júlio. So he urges us to remember that the sight singing is just a pathway to develop the internal ear, as he said before. And that once you unlock so he mentioned, when you hear scale degree 7 in C major, what happens in there is the very same thing that it happens when you hear scale degree 7 in F major or in any other key for this matter. So there is no reason for us to be concerned with the names of the notes or the syllables for this matter. Why we can just unlock the pathway, a simpler pathway to develop this ability to hear the internal ear by using the scale degrees. It's a functional ear. So when you hear 7, even that you're going to give an inflection, what you're saying is it's either subtonic or leading tone. When you say 5, you're actually just saying that is the dominant, right? When you say 3, same thing, the median, but if it's going to be if it's going to be like a raised or lowered median, depending on the major scale or the minor scale. But you're teaching yourself a set of relationships that is true in any of the keys. So this is something that is unique to the tonal system, and that many times is disregarded because people are much more concerned with the names of the notes and trying to learn different syllables. Thank you. Sim, professor. Para desenvolver esse sentimento de funções dos graus, é longo caminho de estudos. Você começa com graus básicos, que é primeiro, quinto, terceiro, e gradativamente se acrescentam outros graus, cada um com sua característica. Bem, depois de dominar escalas menores também, como solfejo das funções, a gente pode fazer solfejo modal, solfejo cromático. Solfejo cromático é impressionante, emocionante como jogo das notas sensíveis, não? Como muda a música se a gente sabe que é sensível,
Se sabe que é sensível ascendente e sensível descendente e qual é efeito na prática. E isso nós estudamos no segundo terço do livro, muito detalhadamente, um atrás do outro, mas sempre como solfejo funcional e sensível para primeiro grau, sensível para quinto grau, sensível para terceiro grau, e assim por diante. Okay. Wow, this is Desculpa. actually very interesting. He's talking about once you develop this feel for the harmonic functions of the scale degrees. Okay, in his book he begins practicing with scale degree 1, 5, and 3. Of course, the scale degrees that are the basic ones that outline the basic major triad, right? So 1 and 5, tonic and dominant, and then the 3. After that, he goes to the other scale degrees, and once he practices the major scale, he goes with the same with the minor keys, major keys and minor keys. Once you get this game of the leading tone and resolution of each one of this scale degrees, these keys, you go down to, you change to modal sight singing and also to chromatic. And he was explaining how emotioning it is when you are, and that's about 2/3 in his book, is when you start like demystifying this complex solfege that with syllables is very hard to do. You have to find different syllables and this and that. Well, this is all based on the fact that you understand that there is a shift. The chromatic sends you to a different key or to a different area that is being tonicized, not necessarily a modulation, but just a tonicization, but makes it that through that relationship of leading tone to a new tonic. So it's a constant understanding of the relationship of the 7 to a new 1, and then you have to understand what is the effect, the sound effect of the resolution of the 7 to 1, the ascending resolution of the 7 to 1, and also the descending motion of a 7 to 1, in this case a subtonic going down to scale degree 6, and so on, right? Professor? Paralelamente com solfejo funcional, solfejo tonal, nós estudamos desde primeira aula solfejo atonal. Enquanto eu estudo relações entre primeiro quinto grau, primeiro grau, oitava, eu estudo no solfejo atonal, intervalo quinta justa, oitava justa. E assim por diante, com cada grau que nós acrescentamos no solfejo tonal, também acrescentamos o estudo de um intervalo equivalente. Quando eu estudo segundo grau, vou estudar segunda maior e assim por diante. Qual é a vantagem do solfejo atonal? Em primeiro lugar, é muito mais fácil. E muito mais fácil de aprender. A gente aprende os modelos e aplica os modelos no lugar da melodia, porque melodia é formada por sequência dos intervalos, sequência dos graus e, ao mesmo tempo, sequência dos intervalos. Okay, so from day one that he starts this whole thing that we talked about, he also starts parallel to the entire functional sight singing using the numbers. He also introduces at the same time from class 1 atonal sight singing, which might feel a little bit like, oh, how does that go? But what he does is he puts it in parallel with what he's teaching on the tonals. For example, he starts with scale degree 1, 5, and 3, as I mentioned to you. So in that case, he will work with the intervals of the perfect fifth and the major third, because he's beginning with the major scale, remember? So he introduces this concept, and he says that at the same time that you learn that sonority, which will be infused into the context of the 7 notes and the hierarchy of the scale degrees inside of a key, you can also just use that sonority outside of the tonal way of thinking, because the intervallic sonority is the very same. You're just not counting that character inside of a set of 7 notes, right? So what he explains, it's easier because melody, after all, is just a sequence, an intervallic sequence, right? It's a sequence of sounds that are placed and makes intervals between them. If it is a tonal melody, the sequence will have together what?
particular place in that hierarchy of the 7 notes. But if not, then you only need to know what is the intervals, and he used the same sonority as he used before. Professor? Ok. Antes de fechar essa explicação totalmente superficial sobre solfejo, tem aqui essa pergunta, não sei se ainda é válida. O que faz um solfejo na tonalidade menor diferente do solfejo na tonalidade maior? Ainda é válida? Professor, essa o senhor já respondeu. Acho que não. O senhor respondeu com os números. O Júlio falou do sistema aqui que a gente usa, do Kodali, né? Que você tem as sílabas diferentes, lembra? O senhor falou dos números? Sim, isso é aplicação diferente do solfejo tonal ou dos tom maior e tom menor. Porém, a origem não foi explicada. Se eu pudesse explicar isso, qual é a diferença da tonalidade maior com tonalidade menor? That's for you, Stipo. Isso. Posso responder? Sim. Bem, nós temos 7 notas musicais naturais, do, re, mi, fá, sol, lá, si, do, e a partir de cada nota, nós podemos cada nota elevar como se fosse tônica de uma escala ou de um modo. Então, nós temos 7 sequências de notas do, re, mi, fá, sol, lá, si, do, conforme a escolha da primeira nota, o caráter dessa sequência muda totalmente. Traduz. Júlio. Okay, sorry. He's explaining the origin, although we already talked about a little bit the difference between the major and the minor keys for the side singing. He's explained that the origin is very important also to be aware of. He says that in the sequence of 7 notes that we started with from C to C, let's say, okay, as we know, every time that you kind of manipulate the order of this, if you start from a different note and call that note a tonic, you're going to generate a new mode, as you know. And as you generate a new mode, the character between the numbers that you're going to be using will change, obviously, right? So, professor, acho que até aí eu traduzi. Sim. O que causa essa diferença, que essa sequência das notas iguais tem efeito diferente? Isso é importante pergunta. Veja, a escala maior é formada por tom, tom, semitom, um tom, 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 semitom. Qual é a função do semitom no meio da escala? A função do semitom é resolver as tensões internas dentro da escala. Parou de tocar. Parou. Olha, se eu estou com uma escala maior, veja o que está acontecendo. Tem um tom, e essa tensão causada por 2 tons é resolvida num semitom. Aí, como se a gente começasse de novo. Um tom, veja que essa tensão é muito maior de 3 tons do que tensão de 2 tons e resolvida na tônica. Função dos semitons dentro da série de notas, da escala, é resolver as tensões internas acumuladas pela sequência de tons inteiros. Fala. Excellent. This is fun. I love this. So when you start from C to C, for instance, he is explaining that the function, and it's something that many times we do not hear that in the music classes. The function of the semitones, of the half steps that we have in the sequence of step, step, half step, 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 half step, right? So that's what we get in the major scale. So when you have, for example, from do, re, so when you have 1, 2, right? So you have C, D, E, F. When you go from the first 2, you have a whole step,
another whole step. So he played to show that once you play from the first note, the C, to go to the D, that interval of a whole step creates a tension, carries on a tension with it. So from D to E, you increase that tension that started from C to D to E. The function of the half step that follows E to F is to provide a momentary relief from the accumulated tension that you had from C to E. So we don't think about that too much. From that point, then what we have 3 whole steps, right? So we have E, F, F to G, G to A to B. And then from B to C, you have another half step that provides the relief. But now this relief, it's even stronger than the first one because you have now accumulated 3 whole steps instead of 2. And if you think about that, it's so the reason for that, the function, not the reason, the function of those half steps is to provide the relief for the accumulated tension that comes from the motion of the whole steps inside. So it's an internal thing. Many times we learn in school about the function of the triton that is created between the F and the B that needs the resolution, but not many times, or at least I don't know, I heard that with him. I never heard with any other teacher about this internal tension inside of the scale. Obrigado, professor. Muito, muito bom. Sim, aí sim vamos ouvir agora a escala Lá menor. Vamos analisar as tensões internas. Já resolveu a tensão criada por um tom só. Já acabou. Pronto. 2 tons e resolveu tensão. E resto da escala, 2 tons inteiros, sem solução, sem resolução. Parece que essa escala não acabou. Ela não resolveu todas as tensões internas dessa, por isso tem caráter totalmente diferente. E, inclusive, para criar essa terminação da escala, foi inventada depois a escala harmônica. E assim, todos os modos, cada um é diferente. E o que caracteriza essa diferença é presença dos semitons nos lugares diferentes. Maravilha. Oh, sorry. Wonderful. So what happens is if you play the natural minor scale, you're going to see that the set of tensions generated by the order of the intervals is totally different. So when you have tan, ti, you have one whole step. Theta is already one half step. You see that the tension that was accumulated it's minimal in comparison to the major scale. Then you have ta tan ta tin ti tan. You have another one. So after 2, which is similar but in a different position, because after that you have pa pam 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 pi, and then you realize, well, it does not resolve when it finishes. Right? Pa, pam, pam, pam. So when you have that from A to A, at the end, you do not have the half step that provides that relief. So it's a totally different character than you have in the major scale. So and that, actually, if you think about that, might be the reason for what unconsciously people started to realize the need for the harmonic and the melodic scale, because the internal resolution of that tension comes with this chromatic changes of the natural minor scale. So is that the reason why the minor scale sounds so sad, because it's never unresolved? It's unresolved because... Professor, ele quer saber o seguinte: o senhor acha que é por isso, que por causa desse caráter não resolvido das tensões internas da escala menor, ele quer saber se ele acha que é por causa dessa questão do caráter da escala menor que tem essa sonoridade que a gente atribui como se fosse triste? Exatamente. A opinião, vamos dizer, amadora, não uma opinião simplista, é que a escala menor é triste porque tem presença da terça menor muito, muito forte e não resolve no final. Para leigos, não quero ofender, não? Claro, claro. Dá essa impressão de música triste.
Já a escala maior, que tem terça maior e termina com sensível direitinho, essa música é música alegre. Isso se diz para aluno do piano no primeiro ano. So Stipo, he agrees with you. He says that was a very good observation from your point, that he says that generally non-musicians, which don't have the type of training that we musicians have, that's how they go about it. They say, oh, it really sounds sad, which is a result of two things, of the strong character of the minor third, together with the unresolved character of the scale at the end, because you don't have that internal relief that you have in the major scale, which is provided by what? The leading tone resolving on the tonic. So that he does not agree necessarily with the terminology happy and sad, but he understands that that's how people relate to it. Professor? Eu gostaria de... Professor, só um momentinho. É porque aqui são 2h32. Go, Zoe. She's going to bark. Eu vou ter que... Eu fui convidada para participar de um workshop, o Masterclass do Bach Society, e eu vou sair daqui a pouco para ir para o próximo. Então, antes do senhor falar, eu gostaria... A gente poderia marcar para a próxima, ter uma próxima para falar do ritmo. Eu queria muito falar do ritmo. Ok. Mas como a gente já tem... o tempo já está prolongado, Esgotado. Eu gostaria que o senhor... Me desculpe, eu quero pedir desculpa por interromper assim, mas para o senhor fechar. Aí, antes de terminar, eu gostaria que o Thomas tocasse mais uma música, mas o senhor fecha primeiro, aí eu finalizo o Thomas, aí depois, e a gente assim... Farewell. Goodbye. Nós tivemos realmente pouco tempo para penetrar nos segredos da música, porque música tem muitos segredos e a maioria das pessoas passa por cima desses segredos, não se aprofunda nessas riquezas da música. Júlio. Uai, Gabi, ele está com o tempo contado, acho que é melhor você traduzir aí bem Não, rápido. it's you. Professor, muito obrigado, viu? Eu fico feliz de poder ter escutado, uma maravilha. Que pena que vai terminar, porque se dependesse de mim, eu ficava aqui muito mais tempo. Está muito interessante. Eu sou músico, para mim, falar de música, eu passo o dia inteiro, não tem problema. I was explaining that I understand the time is short, but as far as me, I'm a musician. If we keep here until midnight, it's up to you, because I'm having a lot of fun, learning a lot, and listening to a lot of things. He's going to close his thoughts, although I have to confess, now it's becoming to warm up. So as I said, I wish we could continue longer. And after that, I guess Thomas is also going to perform another piece for us. Okay, and sorry if my translation was not perfect. I was caught by surprise because I just realized I was the translator once I was here. But anyway, professor, muito obrigado pela sua aula maravilhosa. Me trouxe boas lembranças e me deixou muito feliz. Excelentes explicações. O pessoal está muito satisfeito. Desculpa qualquer coisa, minha tradução não foi lá das melhores, mas também eu estava explicando aqui que a Gabi me pegou de surpresa, né? Porque eu entrei aqui para ser um participante, virei um tradutor. Júlio, mas não vai não, que você vai traduzir o final aí, por favor. Bem, eu agradeço o convite de vocês, agradeço a atenção que vocês dispersaram à minha exposição, e quando precisar novamente, eu estou à disposição aqui em Brasília para participar de qualquer outro evento. Muito obrigado. Nós vamos marcar... Júlio, nós vamos marcar uma próxima para continuar, para falar do ritmo, terminar o solfejo, né? E falar do ritmo, e deixa eu só te falar para você traduzir. A gente está tentando fazer um projeto com o professor Bohumil para ver se ele grava em vídeo o livro dele. Não os exercícios, eu estou falando assim, a parte da lecture, né? De teoria, mostrar como é que faz o solfejo e o ritmo. E porque eu falei assim, se a gente tivesse naquela época, século seculorum, né? O telefone, o iPad que hoje tem, né? A gente gravaria as aulas dele e pronto. Aí eu pedi para ele, se ele aceitasse, para gravar do jeitinho que ele dá aula.
Você se lembra, eu vou prolongar que você vai traduzir. Você se lembra quando o professor Bohumil fazia os testes, era tudo cronometrado? Você lembra disso? Lembro. Eu lembro, claro. Tantos minutos para cada questão, e quando terminava, ele pegava a prova da gente, não tinha choros. Não tinha. E quando a gente não fazia direito, ele falava que ia mandar a gente para a Sibéria. Né? Que a Sibéria era o lugar dos músicos desafinados. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Não sei, hoje em dia tudo mudou, né? Mas enfim. Hoje é complicado, não pode falar assim. Pode falar. Mas é isso, eu queria muito que ele gravasse as aulas dele para a posteridade, para essa geração e para a próxima que vai vir, etc. E mesmo para as outras que passaram com ele, etc., para usar, porque eu acredito, não que eu seja, mas na minha humble opinião, que é o livro dele, o livro de solfejo de ritmo, precisa ser, as pessoas precisam conhecer a combinação que ele fez, o combinatório da matemática que ele faz, exatamente. Porque eu não vi nenhum livro, até hoje, e olha que eu leio bastante, né? Não vi nenhum livro que trata o ritmo como ele faz, nem o solfejo. Você tem o dó móvel, né? Que você tem o Kodali, tem a parte do Bela Bartok, etc., mas não é como do jeito que o professor Bohumil trabalha o solfejo. Então, eu acho que seria muito bom ter esses vídeos, né? Então, mas aí você me quebra, né? Vamos parar um pouquinho para traduzir, senão não tem condição de traduzir. First of all, Professor Bohumil was thanking everybody for the opportunity to share, and as he said, he's going to be very honored to have other opportunities to talk more about not just this material, but other materials as well. Gabi was explaining that she has this project that she envisions to record all these pedagogical approaches by Professor Bohumil to leave it for the generations to come. I have to witness. I vouch for that. I was a byproduct of this process. I remember very well how much, just the same as Gabi, we're from the same time, same class. And I just remember very well how much, I mean, I did my master's afterwards. I did my doctorate in Indiana. And, you know, I never had a single problem. I was always top of my classes inside singing and rhythm. And I have to say, not because I'm great, but because I had very good instruction and I have a very solid process to go through. And I endorse that. And I think, in fact, this material should be registered somehow. We did not have the technology we have nowadays. And I agree that I was always curious what happened that, you know, such a great way of working on sight singing and rhythm should not just remain in the old ways of the paper. Nowadays we have other types of ways. And Professor Bohumil, as a dynamic person that he is, and try to think about this. He mentioned he was born before the war, and he's still working and still devoted to what he does. So, professor, estou explicando que, apesar de que na época que nós tivemos aula com o senhor, o material todo era baseado realmente na questão tanto das aulas quanto na parte do livro que estava feito. Eu estava explicando que, hoje em dia, com essas novas tecnologias, que é uma coisa muito bonita e impressionante ver uma pessoa com a sua experiência, né, com a idade que o senhor mesmo disse, né, nasceu antes da Segunda Guerra, né, continuar interessado em compartilhar e em si também modernizar e tornar disponível essa metodologia num novo formato. Então, estou explicando isso para ele, que esse projeto que a Gabi está vislumbrando de conseguir registrar esse material pedagógico de uma forma em vídeo, em outras plataformas, né? Digital. That's it? Tá correta essa tradução? Então, é isso aí. Now I'm going to finalize here. Thank you very much, Professor Bohumil Med, from Brasilia, that came and was teaching us a masterclass and workshop. We also appreciate Professor Júlio Alves from Marshall University that came, that translated the last minute for us. Also would like to say thank you, Migueleto Moraes, aka Miguel, that plays the A minor concerto by Antonio Vivaldi from the Lesso Harmonic, Opus 3, number 6. And also would like special thank you for Thomas Donner that came and played the guitar. And now Thomas is going to close our program.
Thomas, what we are going to play for us, please? I'm going to play a Minuet by Johann Sebastian Bach to close this out. Thank you. Thank you all. And thank you, Professor, for joining us and all of your great insights. I had a blast learning about a lot of these great approaches to all of the music theory and sight singing methods. So thank you very much. And Julio for translating everything. You're welcome. Professor, ele está agradecendo pela instrução, né, pelas dicas que ele achou incríveis e enfim, ele estava agradecendo aí pela aula, pelo momento, né, pela instrução. Tá bom? Okay. Thank you, Thomas. Next time you play on the cello. The second minuet. That's maybe for tomorrow. It's tomorrow. It's for tomorrow. It's for tomorrow. Thank you. Thank you very much, everyone. Have a nice afternoon and see you. So we are going to set up the next workshop with Professor Bohumil Med, but keep in mind that next one is August 28th with the conductor and composer, Christoph Bachmann. Have a nice afternoon. Bye-bye. Bye-bye.